Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço aos mais. Estamos chegando a 660 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. E atingindo 133 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. Sempre digo que você gosta do canal, do conteúdo, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica e sempre, faço questão de falar, e sempre propositivo. Indique o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações que avisam as novas postagens. Coloque like, é importante, coloque like, né? E utilize, como vocês muito bem fazem, aí embaixo a página dos comentários, né? Lembro que além de estar inscrito, você pode ser apoiador, membro apoiador do canal, isso é muito importante, e é fácil, tem duas formas, você escolhe a que para você é mais conveniente, assim fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, num ano hiper importante para a história do Brasil, que é um ano de 2022. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e estamos também, somos hiper modernos, no TikTok, Marco Antônio Villa Oficial. Bem, temos que lembrar hoje, né? Feliz Páscoa, né? Poxa vida, né? Um momento legal que todo mundo se encontra, né? As crianças adoram procurar os ovos de chocolate, não é isso? Que subiram muito esse ano, inclusive graças à inflação do mandrião, né? Produzida pelo criminoso presidente da República. Mas uma boa notícia: o ano que vem, na Páscoa, não teremos o mandrião. Isso, e sua caterva, né? Porque dia 2 de outubro o Brasil vai fazer um acerto de contas com o seu presente, passado, recente, né? E, evidentemente, nós vamos nos livrar constitucionalmente e democraticamente do criminoso, do traidor da pátria, porque é traidor da Constituição, como bem disse o doutor Ulisses, no célebre discurso de 5 de outubro de 88, do traidor Jair Bolsonaro. Então, isso é ótimo. Então, feliz Páscoa a todos vocês, né? E lembrar que hoje, excepcionalmente, aqui na Paz, nós vamos ter o Superchat, mas segunda-feira mantemos toda aquela nossa estrutura tradicional, tá bom? Só para deixar vocês devidamente avisados. Claro, olhando, eu vi o noticiário, lembrar que a questão central, me parece, né, a que está, eu li na Folha de São Paulo, usando como fonte duas matérias da Folha de São Paulo. Uma primeira, o Bolsonaro, né, ele está dizendo que ele que diz que o WhatsApp, né? Nós vamos só recordar. O WhatsApp, o Tribunal Superior Eleitoral conversou com a direção nacional aqui da empresa responsável pelo WhatsApp a questão dos grupos, né? Porque agora os grupos são aproximadamente 256, alguma coisa assim, o máximo permitido, e o WhatsApp está fazendo uma experiência de ampliar isso para uma escala enorme e tal. Mas, sabendo das fake news, de toda a estrutura montada pela quadrilha de Jair Bolsonaro na eleição de 2018, o TSE solicitou e a empresa concordou que isso vai ser aqui no Brasil adotado após as eleições. O que acontece? O Bolsonaro, furioso, o vagabundo, que é um vagabundo, o mandrião, né? O mandrião é uma forma mais educada, ele é um vagabundo, está passeando, né? Teve motociata, que foi um fracasso, por sinal, foi um rotundo fracasso, né? Foi para o Guarujá, fica de jet ski, fazendo aquelas palhaçadas dele, né? Enquanto isso, o país vive uma crise dos diabos, né? Na inflação, né? Com o disparado preço de alimentos, combustíveis, desemprego, mais de 110 milhões vivem em segurança alimentar. Isso, uma situação terrível que nós estamos vivendo. Ele agora quer tumultuar o processo eleitoral. Eu disse até isso no Jornal da Cultura da última sexta-feira, né? E agora ele quer uma reunião com o WhatsApp para tratar de acordo com o TSE. Mas quem regulamenta as eleições não é ele, o criminoso, o genocida, o traidor da pátria, é o Tribunal Superior Eleitoral. Ele quer fazer, eu recordei isso na sexta, no Jornal da Cultura, faço questão de relembrar aqui. Ele voltando dos Estados Unidos, salvo engano foi em abril, mais ou menos, de 2019, né, ele disse o seguinte, em território estrangeiro, olha que esse traidor da pátria já fez, né? Olha que esse traidor já fez. Ele disse que a eleição que ele foi eleito no ano anterior, 2018, tinha sido fraudada e que ele ia mostrar as provas ao chegar ao Brasil. Mas como é um homem covarde, mentiroso, mas cruel, né? Chegou aqui, cadê? Estamos aqui 3 anos depois, cadê? Onde eu desafio o criminoso e sua quadrilha? Cadê? Não tem prova nenhuma. Mas criou uma situação desagradável para as instituições brasileiras. Imagina, o sujeito está num país estrangeiro, esse elemento, porque ele não é cidadão, é elemento policial, sabe? Aquelas linguagens antigamente
do jornalismo policial, ele é um elemento, né? O que ele fez? Ele cria uma situação de um país que o próprio presidente da República disse que a sua eleição foi fraudada e que ia mostrar provas, ou seja, mostrando que as nossas instituições não funcionavam, o que é uma mentira, porque elas funcionam. E até hoje nunca apresentou as provas. E nunca apresentou por quê? Porque não existe fraude das urnas eletrônicas, não há um caso. Então, os quadrilheiros, ele é um quadrilheiro, um miliciano, é um homem voltado ao crime do Rio de Janeiro, ele nunca foi alguém identificado com a ordem legal, com a Constituição, com as liberdades democráticas, com o Estado Democrático de Direito, nunca, nunca, nunca. Então, ninguém pode dizer que estava enganado pelo Bolsonaro, né? Muita gente que colaborou até o governo falou, não sabia que ele era assim, homem, não sabia. As rachadinhas, eu não sabia, por exemplo, não sabia de todas as ligações que ele teve, né, com todos os quadrilheiros do Rio, que é super conhecido, claro que ele sabia, né? E as pessoas sabiam, né? Então, o que se coloca é que ele está querendo trazer 2018 para 22. Só que aquela conjuntura nunca mais se repetirá. Aquela foi um ponto fora da curva. Então, quando ele quer uma reunião com o WhatsApp, o que ele está justamente querendo fazer? Coagir a empresa. Coagir a empresa para tentar a pessoa do presidente da República, do executivo, fazer um acordo com a empresa. Mas quem organiza as eleições não é ele. Ele é tão idiota, esse vagabundo, né? É tão idiota que ele não leu, mas nunca leu, porque ele é preguiçoso, é mandrião, e é sua caterva, hein? Não leram a Constituição. As eleições, quem regulamenta, quem organiza, quem fiscaliza é o Tribunal Superior Eleitoral. Já sabendo disso, o TSE corretamente, já está blindando as eleições dos ataques nazifascistas bolsonaristas. Primeiro, dos hackers. A viagem de Carlos Bolsonaro, no dia 14 de fevereiro, ficou até o dia 16 na Rússia acompanhando o pai, não havia razão de um vereador da cidade do Rio de Janeiro, né, ir numa viagem internacional, e inclusive sentar numa mesa de reuniões ao lado do pai, ficou calado, porque ele nem sabia, a discussão era supostamente sobre fertilizantes. Na verdade, era um álibi para falar que ele estava participando. Ele nunca falou nada de fertilizante, não sabe nada, ele é um idiota, da quadrilha nazifascista bolsonarista. Ele foi se encontrar com os hackers, levou um assessor, com aquele rapaz lá da Paraíba, né, que diz que agora vai ser suplente de senador, sabe, Léo, para conversar com os criminosos russos, que são os grandes especialistas que já tiveram uma intervenção direta em 2 eleições norte-americanas, 2016 e 2020. E para pegar esse know-how e estabelecer uma relação com eles. Agora, claro que isso custa muito dinheiro, mas muito dinheiro. Aí vem da extrema-direita nazifascista europeia e norte-americana. E aí o Steve Bannon é o organizador disso e já deixou isso claro diversas vezes, que a eleição que interessa ao nazifascismo mundial é a do Brasil, em outubro. Então, ele que é um ladrão também. Lembra que ele tem tanto idiota nos Estados Unidos? Não pensa que só aqui tem idiota, não. Lá também tem. Que davam dinheiro para ele ajudar a colaborar na construção de um muro entre os Estados Unidos e o México. Ele roubou o dinheiro daqueles idiotas, bobalhões, né, que davam dinheiro e, inclusive, foi preso. E saiu pagando uma fiança fabulosa, tal, né? Bem, esse sujeito, esse elemento, esse criminoso, ele tem uma organização terrorista chamada Movimento, que tem como representante na América do Sul o Bananinha, Eduardo Bolsonaro, né? Que outro criminoso que falsificou seu domicílio eleitoral em São Paulo, e eu espero que da mesma forma que estão fazendo com outros que supostamente dizem que moram em São Paulo, faço a mesma coisa com o Eduardo Bolsonaro, né? Porque ele não mora em São Paulo. Ou seja, é necessário cumprir o que determina a legislação, ou seja, artigo 42 do Código Eleitoral e a jurisprudência. Isso aqui é fundamental. O artigo 42, jurisprudência, e o artigo 289 do mesmo Código Eleitoral. A pena pode chegar até 5 anos, hein? Seria bom o Bananinha preso, hein? Que ótimo, um falsário. Porque lugar de criminoso é na cadeia, né? Então, o Bananinha é o representante dele na América do Sul. E também isso todo mundo sabe. Ele, inclusive, fez uma viagem ao Bahrein dias atrás. Eu pergunto, Bananinha, você é deputado por São Paulo? Sim. O que você foi fazer no Bahrein dias atrás? Ali, vizinho aos Emirados Árabes Unidos, lembra que nós já falamos? O que tu fostes fazer, pequeno criminoso, no Bahrein? Então, ele vai, assim,
Carlos Bolsonaro produz as fake news. Quem faz a articulação financeira é Bananinha, Eduardo Bananinha Bolsonaro. E eles estão produzindo esse esquema, atacando o processo eleitoral brasileiro. Aí, e isso é muito importante a gente lembrar, que o TSE está blindando, mas não é suficiente, é preciso mais. E o TSE está se preparando contra isso. Uma dos meios de defesa, corretamente, insisto, é o acordo com a empresa proprietária do WhatsApp, seu representante no Brasil, né? Porque eles fizeram isso em 2018, espalhando mentiras, 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 mentiras. Por exemplo, você imagina, a eleição é dia 2, no dia 1, né? Eles espalham aquelas mentiras. Lembra que espalharam um monte? Espalham em massa, com milhões, né? E isso pode interferir sim na eleição, porque vai chegar um momento que o eleitorado mais atrasado politicamente, com baixo nível de consciência política, que é uma parte do eleitorado brasileiro, não vai saber mais o que é verdade e o que é mentira. Porque esse é o sonho dos criminosos nazifascistas bolsonaristas. A pessoa não sabe o que é verdade e o que é mentira. Esse é o objetivo. E isso influencia, claro, vai influenciar no processo eleitoral. Então, ele quer Bolsonaro, regulamentar as eleições. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso não pode ocorrer e não vai ocorrer, porque eu tenho certeza absoluta que o Tribunal Superior Eleitoral vai manter a sua postura na defesa intransigente do ordenamento legal e da Constituição, e tem feito muito bem esse trabalho. Agora, os embates vão cada vez mais aumentando de intensidade. Por quê? Motociata não foi campanha eleitoral? Claro que foi. Claro que foi, por recursos públicos, custou R$1 milhão para o governo do Estado de São Paulo. Foi um fracasso, né? Nós sabemos, mas é campanha. E ele vai continuar com essa campanha, E sabe qual é o fecho desse processo? É repetir no Brasil o 6 de janeiro de 2021. Você vai me perguntar o que aconteceu nos Estados Unidos a 6 de janeiro de 2021, a invasão do Capitólio. É isso que ele quer, o criminoso nazi-fascista Bolsonaro. É criar uma invasão, que pode ser do prédio do Supremo, do TSE, do Congresso Nacional, criar uma situação, ele quer jogar brasileiros contra brasileiros. É o sonho do homem covarde, porque é um homem cruel, mas é covarde, é guerra civil, é isso. Ele quer criar uma confusão para não reconhecer o resultado eleitoral. Por quê? Novembro e dezembro ele continua na presidência. A transferência é dia 1. E sabe o que vai ocorrer? Ele não vai transferir a presidência. Registre. Ele vai arrumar um banzé e não vai transferir. Vai criar, inclusive, uma situação anômala, porque o vice-presidente é concorrendo ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Quer dizer, na sucessão, como é que vai se resolver a questão? Pode ser, inclusive, que o presidente da Câmara, pela ordem constitucional, que e depois seria presidente do Senado, depois presidente do STF, né? Pelo que determina a Constituição, pode ser que ocorra isso, ele que faça a transferência, então, a transferência formal de poder e da faixa presidencial dentro da tradição brasileira, né? Que nós conhecemos. Em suma, ele planeja ele vai planejar o caos. Ele planeja o caos. Então, nós, e nesse espaço, temos a coragem de antecipar e acertamos todas. Por quê? Tem formação histórica, tem formação no campo das ciências humanas. Aqui não tem panfletarismo barato ou medíocre de pseudo-filósofo, nada disso. Aqui tem conhecimento, leitura da conjuntura, né? E veja quanto tempo nós estamos falando isso, e os livros que eu produzi sobre o Brasil que fazem esse diálogo. Por exemplo, né? Colocando o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI, em que eu apresento tudo isso, a história do Brasil e como nós vivemos momentos de tensão, mas nenhum como o que nós estamos assistindo agora. Enquanto isso, nessa situação, ele não está nem aí com as questões sociais do Brasil, né? Com a insegurança alimentar, por exemplo, 110 milhões de brasileiros, com insegurança alimentar, uma situação terrível que nós vemos, disparada dos combustíveis. Quando você vai colocar gasolina ou etanol ou álcool, né? Você toma um choque, né? Você fala assim, vai virando, você fala, como é possível isso? A disparada dos gêneros de primeira necessidade, você vai ao supermercado, você constata isso. Ele não está nem aí, ele está no Guarujá. Então, dentro dessa mente psicopata, né, ele quer segurar o poder, não o poder para construir um país, num projeto que ele tem. Ele não tem projeto algum, ele é a caterva verde-oliva que está lá. Quando eu me refiro àqueles que estão lá no Palácio do Planalto. Não estou falando da instituição, exército, estou falando aqueles.
né? É uma vergonha, são capachos de um capitão terrorista. Então, ele está transformando a eleição numa guerra, porque ele quer o caos, e o caos será justificativa para o golpe militar. Quem viver verá. Queria aproveitar também, antes, já que nós estamos aqui na Páscoa, também lembrar, saudando a todos vocês, né, que estão acompanhando esse nosso encontro, e hoje, excepcionalmente, temos vocês vão pondo os likes aí, mas hoje não temos o superchat, na segunda-feira voltaremos à forma tradicional. Só destacar que eu tinha até falado no encontro de sábado, de como esse baixo astral contaminou momentos importantes da história brasileira que nós vamos estar discutindo aqui, como, por exemplo, o centenário da Semana de Arte Moderna de 22 de fevereiro, que está aqui no meu breve história do Estado de São Paulo, né? Que acho que eu vou dar para o Tarcísio. O falastrão, picareta, que faz ponta de madeira, viu? Olha aqui, picareta, que inaugura recapeamento de 20 quilômetros, né, falastrão? Você levou água para o Nordeste, né? Que isso, picareta, vá, deixa de mentir. Aqui tem a história do Estado de São Paulo, né? Então, não é, veja, Congonha, como você falou, é Congonhas. E outra coisa, na Zona Norte, o aeroporto não é Campo de Mercúrio, não, é Campo de Marte, começa com M, é planeta, né? Mas não é, entendeu? Então, aqui aqui tem a discussão da Semana de Arte Moderna, a importância dela para São Paulo e para o Brasil, né? Mas passou quase desapercebido. Teve alguma coisa, é verdade, saiu alguma coisa, mas muito pouco. E mais ainda, o bicentenário que eu falei ontem, sábado, né? E interessante eu lembrar esse livro da Marli Silva da Mota, A Nação, é sobre o centenário de 1922, né? A Nação faz 100 anos, a questão nacional no centenário da independência. É uma dissertação de mestrado, é um trabalho bem interessante sobre o centenário, como é que foi toda aquela discussão que nós tínhamos no Brasil, tivemos naquela época. Agora, 100 anos depois, olha, nada ou quase nada, é pífio. Por quê? Porque tem um governo que não está nem aí com essas questões de cultura, de história, de identidade nacional, de projeto nacional, porque o Bolsonaro não tem projeto nenhum, a não ser permanecer no governo, viver das benesses e roubar dinheiro público. Peculato. Ele fazia antes a rachadinha, dá trabalho. Poxa, dá trabalho você pegar 1.200, porque a caixa eletrônica só aceitava 1.200. Poxa, vida, não é fácil você pegar 1.200 e pôr no envelope. 1.200 põe no envelope. Aí põe um por vez, digita, pô, dá trabalho. O Queiroz estava cansado de fazer isso, coitado do Queiroz, né? E o Bolsonaro, agora eles arrumaram um jeito de assaltar o erário. Vocês pensam que esse negócio de comércio de armas que eles fizeram, negócio de jogo, de cassino, eles estão plantando negócio, a corrupção do MEC, né? Aqueles pastores, em nome de Jesus, Deus no comando, e roubando dinheiro, ladrões, que por sinal os outros ficaram quietinhos. Falando em ladrão, eu queria só aproveitar hoje, é um fato triste, mas eu não queria deixar passar, que é o silêncio dos nazifascistas bolsonaristas com o Gabriel Monteiro, vereador do Rio de Janeiro. Queria só aproveitar, isso é importante, sabe? Silêncio, o pastor Mala, e aí? Em nome de Jesus, Deus no comando, e o sujeito fazendo aquilo com as meninas, né? Tem caso até de pedofilia, como é que é, né? Como é que é? Tudo aquilo, todas aquelas coisas falsas, todas aquelas notícias falsas, vídeos falsos, como é que fica? Vocês estão silenciosos. Carlos Bolsonaro, em nome da família, né? Família, quem és tu para falar em família, né? E aí, cadê? E o Jair Bolsonaro, um homem de Deus, né? E a Damares, e os seus capetas Damares, tem um capeta careca, né? No Brasil, e os seus... Ele é capeta? O vereador é capeta, Damares. Então, eu aguardo também que os bolsonaristas nazifascistas, a esse eu me refiro, não os que votaram no Bolsonaro em 2018, porque é uma outra história, é uma conjuntura muito específica e nunca mais se repetirá, eleitoral, né? Mas eu lembrar dessa questão, falei, não, hoje, vamos aproveitar para não esquecer, né? E tocar nesse ponto. Bem,
Eu queria agradecer muito a todos vocês. Hoje estamos no dia de Páscoa, um encontro com as famílias, né? Hoje não tivemos excepcionalmente superchat e tal, já expliquei já para vocês. Agradeço muito os 659 mil inscritos no meu canal, estamos chegando a 133 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, do bate-papo, do plantão, em suma, dessa visão de canal, e logo estamos preparando, quase pronto o podcast, indica o canal um amigo, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, que é aquele sininho que avisa as novas postagens, coloque like, é muito importante, hoje mesmo, coloque like no que vocês gostaram, e utilize, como vocês muito bem fazem, a página aí dos comentários, tá bom? Lembro também que, além de estar inscrito, você pode ser apoiador, membro apoiador do canal. Para apoiar o canal tem duas formas. Você escolhe a que para você é mais conveniente e fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático no momento sem exagero, decisivo da nossa história. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram Marco Antônio Villa Oficial e também no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Feliz Páscoa a todos vocês. Até segunda.